23, para a leitura do verso 1. Eu ia pregar hoje sobre 2 Crônicas capítulo 20, para afirmar que a peleja não é nossa. Mas Deus trouxe meu coração de volta para o Salmo 23. E mais do que o pregador, é Deus quem tem que falar. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado por esse hino tão belo que tua serva cantou e que tanto abençoou as nossas vidas. De fato, nós queremos viver sempre aos teus pés. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há uma outra maneira de lermos este salmo e dizer: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei ausências na minha vida. Porque o Senhor é o meu pastor, quando o meu pastor é também o meu Senhor. Então, nós estamos lidando aqui com algo que é inseparável. Não é que há pessoas que optam por ter a Deus como seu pastor e não o ter como seu Senhor. Isso é impossível. Se alguém tem a Deus como Senhor, logo o terá como pastor. Se alguém tiver a Deus como pastor, também o terá como Senhor. É algo indivisível, algo inseparável. O Senhor é o meu pastor, quando o meu pastor é também o meu Senhor. E Davi entendia muito bem essa linguagem. A descrição que ele faz do pastor cuidando de uma ovelha é um relacionamento pessoal, é um cuidado individual. Era assim que Davi tratava as suas ovelhas, porque a realidade, irmãos, é que Deus nos trata de maneira individual. A palavra de Deus, através de Jesus, contando a parábola da ovelha perdida, nos dá conta de que aquele pastor deixou 99 ovelhas no aprisco, no redil, e foi em busca daquela que se perdera. Isso, para os pastores religiosos dos dias de Jesus, era um absurdo. E Jesus falava para eles, quando contou essa parábola em Lucas capítulo 15. Eu fico imaginando aqueles escribas e fariseus ouvindo Jesus falar e pensando: mas que absurdo, como é que um pastor deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma perdida? Ora, 99 vale mais do que uma. Mas na verdade é que para Deus cada ovelha é valiosa, cada ovelha é preciosa, e Deus nos trata de maneira individual. Aquele pastor vai àquela ovelha porque conhecia aquela ovelha, se relacionava com aquela ovelha de maneira absolutamente pessoal, e é por isso que Davi brada, dizendo, cheio de alegria e confiança em seu coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que é que não falta a uma ovelha do rebanho de Deus? O que é que não falta àquele que se dispõe a ter a Deus como seu Senhor e como seu pastor? Bem, o Senhor é meu pastor e não me faltará descanso. Ele diz aqui no versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos. A alma humana se cansa com facilidade, se estressa com facilidade.
E, irmãos, a alma do crente pode se cansar com facilidade se ele não voltar os seus olhos para Deus e lembrar que o Senhor é o seu pastor. E garante que nele nós temos descanso. Jesus disse: vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. E aí a garantia de Jesus: e encontrareis descanso para as vossas almas. Há descanso para a nossa alma em Deus. Há descanso para as circunstâncias que nos estressam, que nos sugam, que nos exaurem. Há descanso em Deus para aquelas coisas que nos preocupam, que roubam o nosso sono, que tiram a nossa paz. Há descanso em Deus para a alma de todo aquele que tem o Senhor Deus como pastor da sua vida. O Senhor é meu pastor e não me faltará descanso. Mas também o Senhor é meu pastor e não me faltará direção. No versículo 3 ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando Deus é o nosso pastor, bem, nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos que caminho devemos seguir. Nós sabemos quando é hora de parar. Nós sabemos quando é hora de descansar. Nós sabemos. As ovelhas seguem o seu pastor. Foi isso que Jesus ensinou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O mesmo Jesus afirmou, dizendo que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E é muito importante que nós nos esforcemos para não dar passos fora da vontade de Deus. Deus quer nos guiar, irmãos. Deus respeita a nossa livre vontade. Deus respeita quando nós escolhemos os nossos caminhos. Deus respeita quando nós entendemos que aquilo que Ele diz: isso não é para mim. Eu prefiro me guiar pelos desejos do meu coração. Bem, Deus respeita, mas saiba de uma coisa: Deus não se dá ao trabalho de tapar buracos que Ele não nos mandou abrir. Entenda isso. Deus não se responsabiliza pelos percalços dos caminhos que nós escolhemos seguir. O que Deus como pastor espera é que nós como ovelhas estejamos atentas à sua voz, à sua palavra, ao seu comando. Isso não significa que quem está seguindo o sumo pastor, que é o Senhor, não vai enfrentar dificuldades. Sim, por certo enfrentará. Porque a vida é feita de dificuldades e nós sabemos isso. Mas entenda uma coisa: é Deus quem está guiando você. E se é Deus que está guiando você, fique tranquilo, porque você vai passar por aquela dificuldade vitoriosamente. Jesus chamou os discípulos e disse: passemos para o outro lado do mar. E assim se fez. Eles entraram dentro do barco com Jesus e começaram a travessia. Mas eis que de repente uma grande tempestade. A palavra de Deus nos diz que os discípulos ficaram apavorados, ficaram desesperados e foram acordar Jesus. Mas Jesus havia dito para eles: passemos para o outro lado. Marcos 4:35. E Jesus acalma a tempestade, puxa a orelha dos discípulos. E Marcos continua a história no capítulo 5, verso 1, dizendo: e chegaram ao outro lado do mar. Quando nós trilhamos o caminho para o qual Deus nos chamou para trilhar, fique tranquilo, haverá tempestades, mas Jesus te chamou para segui-lo. Ele vai te fazer chegar ao outro lado. Ele vai te fazer superar a tempestade, porque Ele estará no barco com você. Por isso a ovelha rebelde, que busca seus próprios caminhos e fica longe dos horizontes de cuidado do seu pastor, está em grande perigo.
e por certo será tragada, ou poderá se machucar, quebrar uma pata. Mas ela escolheu ficar longe. Porém, quando o Senhor é o meu pastor, não me faltará descanso, não me faltará direção. Mas a Bíblia diz também: o Senhor é o meu pastor, não me faltará companhia. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não, o Senhor é meu pastor, não me faltará a sua companhia. Ainda que seja um vale escuro, perigoso, tu estás comigo. Ainda que seja uma enfermidade difícil, dura de se enfrentar, tu estás comigo. Ainda que seja o desemprego, ainda que seja a dificuldade familiar de relacionamento, tu estás comigo. Ainda que seja um filho duro, rebelde, tu estás comigo. Ainda que seja as dificuldades que eu ponho no meu coração e alimento, tu estás comigo. Ainda que eu ande por um vale onde a morte está tão próxima de mim, quase consegue me tragar, eu não temerei, porque tu estás comigo. Você pode contar com a companhia de Deus. Jesus não prometeu que nós não teríamos aflições, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ovelha de Jesus Cristo, fique firme na presença do Senhor, porque sendo Ele teu pastor, Ele vai te dar descanso na hora certa, Ele vai te dar direção para você seguir na sua vida, e Ele haverá de estar com você em todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em quarto lugar, o Senhor é o meu pastor e não me faltará sustento. Ele diz no versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A mesa é lugar de sustento. E Deus é poderoso, nos diz a sua eterna palavra, para fazer surgir uma mesa no meio do deserto, para fazer água brotar da rocha, para fazer com que maná caia do céu. O sustento do povo de Deus não vem da sua capacidade, o sustento do povo de Deus vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes, vem de Deus. Então confiemos a nossa vida ao Senhor, porque é Ele quem nos sustenta. O sustento espiritual, o sustento emocional, o sustento físico, as forças vêm do Senhor. Eu me lembro da minha querida e saudosa irmã Antônia Cândida Stefano. Essa mulher tinha muitos problemas de saúde, hoje não mais, porque está com Cristo, sem problema mais algum. Ela tinha dores terríveis na visão, na vista, dores nas pernas, e à medida que os anos iam passando, as dores se intensificavam. Mas quantas vezes eu ouvi dessa irmã um testemunho: pastor, eu não dormia de madrugada com tanta dor. E eu comecei a orar: Senhor, tira essa dor, meu Deus, me ajude, Senhor, tira essa dor, me ajude. E ela ficava clamando isso, ela disse: pastor, até que a dor diminuía, e eu conseguia dormir. Mesmo que a dor retornasse, Deus sempre provinha para ela o sustento na hora da dor. Porque o Senhor é o meu pastor e não me faltará sustento. Do que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? Não é o que você pensa que precisa, é o que você de fato precisa. Clame a Deus, peça a Deus.
porque é do alto que vem o nosso sustento. Você está vendo o caos político na nossa nação? É do alto que vem o nosso sustento. Você está vendo os hospitais superlotados? É do alto que vem o nosso sustento. Você está desempregado? É do alto que vem o nosso sustento. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso o Senhor é o teu pastor. Descanse, seja guiado por Ele. Saiba que Ele está com você. E saiba que Ele te sustenta. Ele é a tua mão direita, nos diz a palavra do Senhor. Então, confie nele. O Senhor é o meu pastor e não me faltará descanso, não me faltará direção, não me faltará companhia, não me faltará sustento, não me faltará graça. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu gosto da versão que diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus queridos, àquele que é ovelha do Senhor não lhe faltará bondade e misericórdia da parte de Deus. Ou seja, não lhe faltará graça. Nós vivemos pela graça. Nós somos o que somos pela graça. Nós conquistamos o que conquistamos pela graça. Nós dormiremos hoje e, permitindo Deus, acordaremos amanhã pela graça de Deus. Nós iremos trabalhar ou enfrentar algum tipo de desafio ou demanda debaixo da graça de Deus. É sempre a graça, é sempre a graça. Por isso Davi disse: a tua graça é melhor que a vida. Por isso o apóstolo Paulo, sendo visitado pela graça de Deus, disse: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. Forte na graça de Deus, forte em Cristo Jesus, aquele que de fato nos fortalece. Não vai lhe faltar graça, jamais lhe faltará graça. Não deixe que ninguém diga que Deus te abandonou, jamais. Bondade e misericórdia me seguirão, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Uma senhora crente, já bem avançada a idade, começava a ter problemas na sua mente. Ela via coisas, mas era advindo da sua avançada idade. E um dia o pastor foi visitá-la, e ela disse: pastor, eu preciso de ajuda, porque há 2 homens me seguindo aqui dentro de casa. Aonde eu vou, em cada cômodo, eu vejo esses 2 homens. E o pastor sabia que isso era fruto da mente já adoecida daquela anciã. E o pastor, para ajudá-la, disse: minha irmã, não se preocupe. Esses 2 homens são bondade e misericórdia. A Bíblia não diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias? Quando a senhora vai para o quarto, bondade e misericórdia seguem a senhora. Quando a senhora está na cozinha, bondade e misericórdia seguem a senhora também. Então a senhora não tem o que temer, muito pelo contrário, se alegre, porque bondade e misericórdia estão te seguindo todos os dias da tua vida. Bem, isso não é fruto da nossa imaginação, não. Isso não é fruto de uma mente adoecida, o que eu vou lhe dizer agora. A bondade e a misericórdia de Deus seguem você todos os dias da tua vida, porque o Senhor é o teu pastor e não te faltará graça. Por isso, nessa noite, Deus me trouxe para trazer essa mensagem de volta ao seu coração. Confie nesse Senhor que é teu pastor. Alegre-se nesse pastor que é o teu Senhor. Não te faltará descanso, não te faltará direção, não te faltará companhia, não te faltará sustento, não te faltará graça. Por isso,
Diga comigo agora, e vocês aqui que estão no templo, vamos dizer juntos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, Deus Santo, pela tua palavra. Obrigado, porque em ti somos supridos de tudo aquilo que nós de fato, verdadeiramente necessitamos. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu descanso em nós. Obrigado pela tua direção em nossa vida. Obrigado pela tua companhia sempre conosco em nossa vida. Obrigado pelo teu sustento, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela graça do Senhor que nos basta, que nos é suficiente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nós não sentimos falta de nada. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar? Pastor Claudemir vai nos dirigir na primeira estrofe de um hino. Logo depois, irmão Carlos Júnior vai começar dando um panorama aí da sua participação nessa noite, nesse culto de oração. Vamos cantar a primeira estrofe e o refrão do hino 314. Hino 314 do cantor cristão, Estou Seguro. Primeira estrofe. Que